paz. Eu sou a pastora Fabíola Morteira, pastora intercessora da Federação Sociedade de Mulheres e também do Distrito de Macaé. E venho aqui nesse dia trazer uma palavra para vocês, o exemplo de mulher. O exemplo que eu escolhi foi Maria, mãe de Jesus. Maria é um exemplo de fé, obediência e humildade, não é verdade? E a gente encontra parte da história dela em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 33, que vai dizer assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! Que história bonita! É a história de uma mulher que ela estava noiva, né? Numa cultura, numa época aonde a mulher, se aparecesse grávida, né? Se tivesse uma traição, ela era morta, né? Apedrejada. A cultura, a sociedade não permitia. Uma mulher também que não tinha voz, né? Uma sociedade que a mulher, ela era discriminada, ela não fazia parte da sociedade. Então, vários desafios de ser mulher. E agora, Maria, grávida e noiva de José. Que desafio Maria não encontrou naquela época. Mas havia uma promessa, havia um propósito de Deus para a vida de Maria, na qual ela iria gerar Jesus, que faria história na humanidade. Jesus, ele veio ao mundo para que desse a vida por mim e por você. Jesus veio ao mundo na esperança de um reinado, de um rei que fosse mudar a humanidade, mudar a história da nossa humanidade, mudar a nossa história. E Maria, ela aceitou, ela fez parte. Numa época, numa cultura onde ela não poderia ter gerado, porque a gravidez não era do seu esposo, que era José, era o seu noivo, não havia casado, e esse filho havia sido gerado por Deus, pelo Espírito Santo. Que desafio essa mulher encontrou, não é verdade? Mas Maria se demonstrou uma mulher de fé, uma mulher humilde e uma mulher que se colocou na brecha, ela se entregou, né? Ela colocou ali a sua vida em risco para que a história que Deus havia escrito fosse concretizada. Então, Maria, mãe de Jesus, é um exemplo que eu quero deixar aqui de uma mulher de fé, uma mulher obediente, uma mulher humilde, pensadora, que devemos seguir e nos espelhar, não é verdade? Nós também somos chamadas para servir ao reino. E muitos desafios são os nossos também. Mulheres, numa sociedade que ainda há discriminação, né?
Entre muitos afazeres, somos mulheres, muitas vezes mães, esposas, filhas, e tendo que aprender a administrar o nosso tempo, os nossos serviços, muitos afazeres em casa, como também o serviço no reino. Então, nesse dia, a história de Maria seja uma história que venha nos inspirar, né? Que venha nos motivar. Uma mulher importante na história de vida de Jesus, na história de vida do cristianismo, né? E testemunho para nós. Destaca-se Maria pela sua fidelidade a Deus. Ela assumiu esse propósito, ela assumiu esses desafios por fidelidade a Deus. Ela aceitou pagar esse preço, né, naquela época, e que também nos serve de inspiração para que também possamos fazer acontecer na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, servindo a Deus como essa mulher, servindo a Deus com fidelidade, servindo a Deus com humildade, com fé e também obediente. Maria obedeceu à voz de Deus. Maria obedeceu ao anjo. Maria obedeceu à promessa de Deus sobre a vida dela e sobre toda a história que estaria por mudar da humanidade. E aí, para finalizar, eu quero deixar aqui o exemplo de Maria. Maria foi uma mulher profetisa e bendita. No Lucas 1, capítulo 1, versículo 48, vai dizer justamente o seguinte: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas palavras que lhe foram ditas pela parte do Senhor. Bem-aventurada, porque a chamarão em todas as nações. Então, Maria foi uma mulher bendita e profetiza. Dela veio a profecia, né, da mudança da humanidade através de Jesus. Maria também foi uma mulher cheia de graça. No versículo 28, vai dizer: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então Maria foi e é uma mulher cheia de graça. E versículo 38, é serva do Senhor. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que nós possamos ter o exemplo de Maria na nossa vida, que cumpra o chamado de Deus na nossa vida, que nós possamos continuar sendo mulheres, servas, obedientes, humildes e mulheres de fé, no qual Deus conta conosco e pode cumprir o seu propósito através de nós, em nós e através de nós, através da nossa vida, para que o reino seja estabelecido aqui, para que nós possamos continuar servindo a Deus com fé, obediência, humildade, fidelidade a Ele. Que nesse dia, você, mulher, possa se inspirar no exemplo de Maria e você possa ser exemplo, possa se fortalecer, que você receba o renovo neste dia, que você receba a força do Senhor, a força do Espírito Santo sobre você, que através desse exemplo de Maria, mãe de Jesus, você possa se inspirar e ser também uma mulher serva, temente e fiel a Deus, servindo ao seu reino, hoje e sempre.
Graça e paz e Deus te abençoe.